Preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu traí o movimento. Hoje eu quero conversar com você sobre mudanças. Já falei bastante sobre o medo de mudar, sobre o medo de errar, sobre o medo de fracassar, mas hoje eu gostaria de trazer um medo um pouco diferente. O medo de mudar, porque talvez uma mudança significaria trair uma escolha que você fez algum tempo atrás. Vou dar um exemplo. Eu já tive casos de pessoas que tinham medo de mudar de carreira ou sequer acreditavam que poderiam mudar de carreira porque, horas, se eu já escolhi determinada profissão, meio que eu não posso mudar agora. Afinal, já estou há 5, 10, 15, 20 anos investindo o meu tempo. Mas, gente, numa decisão que você tomou há 5, 10, 15, 20 anos atrás. A gente muda, a gente cresce, a contemporaneidade está aí mudando o tempo todo. Por que não também mudar? Por que a gente precisa se manter acorrentado a uma escolha de um eu muito antigo? E eu me inspirei nesse vídeo com um comentário que eu gostaria de ler aqui para vocês. O comentário é do Gabriel Barros. Gabriel, você não sabe como o seu comentário me tocou. Olha só. No vídeo sobre medo de errar, o Gabriel colocou: sou simplesmente apaixonado pelo fato de que a grande maioria dos vídeos da Nina respondem a meus maiores anseios. Gostaria de te agradecer por me apresentar o mundo do autoentendimento, adorei essa expressão, e dizer que, por conta de você, eu começo esse ano curso de psicologia. Gabriel, eu queria que você visse a minha cara, inclusive acho que eu respondi isso quando eu li. Bom, primeiro que você está escolhendo o melhor curso que existe neste mundo, enfim. Mas muito obrigado pelo carinho, pelo feedback. E eu fiquei pensando, óbvio, veio um flashback da minha escolha com relação à psicologia, a minha carreira, esses, sei lá, 13, 14 anos de clínica. E sobre algumas mudanças que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu entrei no curso de psicologia, como o Gabriel está entrando agora, e eu fui uma influencer, oh meu Deus, eu lembro que eu entrei no curso dizendo que nunca, jamais eu iria para a área clínica. Alguns momentos depois... Cá estou. Eu até vou pegar um café aqui. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, eram 5 anos de um curso praticamente integral. E eu lembro que os primeiros 3 anos e meio, mais ou menos, eu não conseguia me ver como psicóloga, eu me via como professora, eu me via como pesquisadora, mas não conseguia me ver como psicóloga. Até o dia que eu me lembro perfeitamente, eu estava em Balneário Camboriú, sentado numa mesa, numa escrivaninha grande, e eu li um texto explicando o que era a terapia cognitivo-comportamental. Eu lembro que eu me arrepiei toda e falei, é isso pra mim faz sentido. E aí comecei a fazer uma formação, já ainda no 8º período de psicologia, fui fazer mestrado em psicologia cognitiva, comecei a fazer uma primeira especialização em terapia cognitiva, porque a formação não tinha me dado muito conteúdo, vim buscar aqui em São Paulo uma primeira especialização, depois fiz um curso de proficiência, então assim, eu mergulhei no mundo da terapia cognitivo-comportamental. E aí começa a questão da mudança relacionado a uma escolha feita lá atrás. Mais ou menos nos últimos, se o Theo vai fazer 5, o Theo é meu filho, então eu acho que nos últimos, de uns 6 anos pra cá, começou um ano antes de eu engravidar e de ter o meu filho, eu já vinha percebendo alguns incômodos pessoais com essa minha escolha teórica. Eu comecei a ficar um pouco incomodada porque com alguns casos clínicos, principalmente quando traziam problemáticas severas desde a infância, com relacionamentos muito complicados familiares, todo esse meu conhecimento teórico não estava dando conta para ajudar aquele paciente. E isso foi uma primeira crise, e dali eu comecei a nomear essas crises, porque eu sou uma pessoa chique, de crise existencial paradigmática, ou seja, os paradigmas que até então estavam me conduzindo não eram mais suficientes e isso gerava um certo sofrimento, porque eu não sabia mais como olhar o mundo, como entender o homem, como entender a minha profissão.
Gabriel, você provavelmente vai passar por muitas crises paradigmáticas existenciais. Mas voltando. Bom, e aí? Bom, comecei a buscar alguns outros autores, alguns fazendo mais sentido, outros menos. E aí os anos foram se passando e eu comecei a ler alguns saberes e alguns autores que, dentro de uma perspectiva na qual eu vinha, eram vistos de má forma. Como em tudo nesse mundo, na psicologia também há polaridades, também há guetos, também há classes teóricas que brigam muito entre si. Eu já fui da parte xiita que brigava muito com outras perspectivas teóricas, mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a deixar meu preconceito de lado e começar a abrir os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração para esses outros autores. Qual foi o meu susto inicial quando eu percebi que essas polaridades mais conversavam do que brigavam? É óbvio que havia divergências. Se dentro de uma mesma pessoa ocorrem tantas divergências, imagina entre autores de filosofias diferentes, de culturas diferentes, de tempos diferentes. Muito bem. E de 2 anos para cá, eu comecei a ler e gostar. Meus professores da faculdade, se verem esse vídeo, eles vão rir agora, de autores da psicanálise. Principalmente de uma psicanálise mais junguiana e de uma psicanálise mais relacionada aos pós-junguianos. Nesses últimos 2 anos, eu venho estudando bastante sobre psicossomática, que é uma compreensão das questões simbólicas que envolvem a doença. E com uma vontade muito grande de entender o corpo, porque todos os meus estudos relacionados à terapia cognitivo-comportamental, essa perspectiva ela era muito mentalista. E esse corpo que sofre? E aí, assim como o Gabriel, que escolheu fazer psicologia, eu, Gabriel, nesse mesmo ano, escolhi fazer a minha 3ª pós-graduação. Eu escolhi fazer uma pós que se chama Jung e Corpo. Então, por que eu tô nesse momento blogueirinha abrindo tudo isso para vocês? Porque eu tive um insight interessante que eu gostaria de compartilhar. Tomar essa decisão, ela trouxe uma série de desconfortos, alguns inclusive que vão virar provavelmente um vídeo à parte, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que tomar essa decisão ela foi difícil porque, de uma certa forma, a impressão que me veio inicial é que ela traía toda uma história num referencial específico. Quando eu me percebi com essa sensação, inclusive escutei isso, né? A Nina não é mais de confiança, porque ela não é mais só TCC, enfim. Quando me veio essa sensação, como se eu estivesse traindo o movimento, eu lembrei de alguns pacientes antigos que tinham medo de mudar de carreira, que tinham medo de, por exemplo, dentro de uma família onde só havia pessoas concursadas, começar a empreender de forma autônoma. Quando, como eu comentei num outro vídeo, um rapaz que queria e poderia ganhar mais dinheiro do que o próprio pai e os irmãos mais velhos, onde ele sentia que estava traindo a própria família. Essa ideia de que tomar uma decisão pode ser trair algo do passado. E se a gente trocasse ou visse de uma outra forma, como um movimento disruptivo e integrativo? Às vezes tomar uma decisão onde a maioria das pessoas não vai, ou então que estas pessoas não vão entender o porquê que você está fazendo, vão te criticar porque você está mudando não só uma carreira, uma técnica, você pode estar mudando todo um paradigma familiar, profissional, pessoal, de orientação sexual, de vestimenta, não importa. Essa mudança que interfere na tua própria subjetividade, onde você rompe com algum padrão, também é um medo de mudança que a gente fala pouco, porque não é um medo de fracassar, não é um medo de dar errado, é um uau, quem é essa nova Nina? Quem é esse novo você que está experimentando algo tão novo e que talvez o seu eu
de 10, 15 anos atrás estaria falando, o que você está fazendo? Só que hoje é a única coisa que faz sentido para você. Eu ainda estou elaborando essas questões, mas eu gostaria de colocar isso na mesa e compartilhar e ouvir um pouco de vocês. Como é isso quando a gente cresce e, sei lá, amplia a nossa consciência de forma a abraçar novos padrões de pensamento, de comportamento, de sentimentos completamente diferentes dos lugares seguros, confortáveis, dos caminhos muitas vezes já trilhados pelos nossos amigos, pelas nossas famílias. Você já sentiu isso? Que um desejo de buscar algo, mas que talvez o meio no qual você vive é muito diferente daquilo que a tua alma anseia? Eu tô nessa jornada e uma vez tomada a decisão e assumindo isso, é de uma leveza e de uma animação que há um tempo eu não sentia na minha carreira e nos meus estudos. Vale a pena. E você? Qual que é o teu medo de mudar? Qual que é o teu medo de trair um movimento, trair alguém, trair algum padrão? Eu contei o meu. Agora eu quero ouvir o de vocês. Espero ver os comentários e até o próximo vídeo.